O mito de que as irmãs eram aristocratas britânicas, que ganharam imensa notoriedade no século XX por razões muitas vezes escandalosas. Como tal, algumas eram odiadas, mas outras eram amadas. As 6 foram apelidadas de duquesa, fascista, comunista, nazista, romancista e a outra. Então, por que elas eram tão controversas e como se tornaram famosas? Acompanhe-me enquanto exploramos a fundo a vida de cada irmã. Antes de explorarmos a vida de cada irmã, precisamos olhar para a história da família delas. A família Mitford, de onde vieram as 6 irmãs Mitford, pode rastrear suas origens na Inglaterra antes da conquista normal do país no século XI. Na época em que William, o Conquistador, atravessou da França para conquistar a Inglaterra, a família Mitford era liderada por Sir John de Mitford, que governava o castelo Mitford Northumberland, no norte do país, na fronteira escocesa. Incrivelmente, os Mitfords mantiveram uma presença territorial aqui pelos próximos 800 anos. O pai das irmãs era David Bertram Old Gively Freeman Mitford, o segundo barão Ridsdale na nobreza inglesa. Ele era muito excêntrico, mas a família era relativamente feliz. Por exemplo, seu bisavô havia sido um notável historiador britânico no início do século XIX. A mãe deles era Sidney Bowles, cujo pai Thomas era membro do parlamento e escritor e editor proeminente que fundou várias revistas britânicas conhecidas da época, incluindo a original Vanity Fair. David e Sidney tiveram 7 filhos depois de se casarem em 1904. Nancy, a primogênita, nasceu poucos meses após o matrimônio. Pamela nasceu em 1907 e logo depois veio Thomas, o único filho deles, em janeiro de 1909. A terceira filha deles nasceu em 1910. Houve uma pausa antes de Unity nascer em agosto de 1914, poucos dias após o início da Primeira Guerra Mundial, na qual David serviu na França. Jessica nasceu em 1917, seguida por Deborah em 1920. Thomas só viveria até meados dos 30 anos, pois foi morto em serviço nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial em 1945, lutando no Teatro do Pacífico. As irmãs, no entanto, quase todas viveriam vidas longas. Elas foram significativamente moldadas por seus pais, com David sendo firmemente conservador, enquanto Sarah flertou durante os anos 30 e 40 com o fascismo. A família se tornaria uma das mais notórias da Inglaterra durante o século XX, com alguns membros elogiados e outros desprezados. Nancy Mitford nasceu em 28 de novembro de 1904 em Londres. A infância de Nancy foi peculiar. Seus pais eram excêntricos e brevemente experimentaram uma ideia nova para a época. As crianças não deveriam ser repreendidas ou tratadas com raiva. O resultado, de acordo com os biógrafos da irmã mais velha dos Mitford, foi que ela se tornou uma criança problemática que entrava em acessos de raiva se não conseguisse o que queria. Como resultado, seus pais abandonaram seu experimento e começaram a educar de uma maneira mais típica da época. Nancy e seus irmãos foram educados principalmente por tutores particulares e governantas na propriedade da família, em Ridsdale. O ambiente era tenso, com brigas frequentes entre as irmãs por diversas questões. Nancy era conhecida por ser uma figura dominadora que provocava seus irmãos mais novos. Contudo, sinais de seu futuro trabalho como escritora também surgiam no final dos anos 1910 e início dos 1920. Nancy assumiu a liderança na edição e produção da revista familiar The Boiler, para a qual ela e seus irmãos contribuíam com textos. No início de sua carreira literária, Nancy escreveu principalmente histórias de mistério e assassinato. Nancy completou 18 anos em novembro de 1922. Essa foi uma era na qual o baile de debutante, evento importante, marcou a entrada de Nancy na alta sociedade britânica, especialmente porque sua vida tinha sido muito protegida durante a maior parte da juventude. No verão seguinte, ela foi apresentada à corte real e conheceu o rei George V no palácio de Buckingham. Nancy logo se estabeleceu como parte dos Bright Young Things,
um grupo de jovens aristocratas britânicos nos anos 1920, conhecidos por suas atividades artísticas e estilos de vida boêmios. Isso incluía algumas das irmãs Mitford, os irmãos Sitwell, Anthony Powell, John Betjeman e vários outros. Muitos deles se tornaram notáveis escritores, pintores e poetas nos anos 1930 e 1940. Nenhum, porém, alcançou tanto quanto Evelyn Waugh, autor de Brideshead Revisited, publicado em 1945. Waugh e Nancy se tornaram amigos próximos para o resto da vida. Os jovens brilhantes tornaram-se conhecidos na época pelas festas extravagantes em Londres e pelo alto consumo de álcool e drogas. Essa foi uma época de festas intensas em muitos países, impulsionadas pelo boom econômico após a Primeira Guerra Mundial, e a cena social na Inglaterra se tornou muito extravagante. Motivada por Waugh e seu próprio interesse, Nancy começou a escrever mais consistentemente na segunda metade dos anos 1920, seguindo uma tradição familiar. O tataravô de Nancy, pelo lado do pai, havia sido um historiador muito respeitado no início do século XIX, enquanto seu avô materno, Thomas Bowles, havia sido um escritor considerável que estabeleceu várias revistas proeminentes no século XIX, notavelmente a original Vanity Fair. Assim, a decisão de Nancy de se tornar uma escritora estava de acordo com o histórico de sua família. No final dos anos 20, ela estava escrevendo uma coluna regular para a revista Lady. Após assumir essa posição, ela começou a trabalhar em um romance fictício, publicado na primavera de 1931 como Highland Fling. Ele descreve um encontro de aristocratas em uma festa nas terras altas da Escócia, marcado por excessos e hostilidades entre os convidados. A obra continha elementos de uma biografia mal disfarçada, e muitos dos personagens em Wood e Fling foram baseados em amigos e conhecidos de Nancy, entre as coisas brilhantes e jovens. Seus esforços subsequentes na década de 1930, como Christmas Pudding de 1932 e Wigs on the Green de 1935, continuaram o padrão de se basear em suas próprias experiências. Durante o trabalho nesses livros, a vida amorosa de Nancy mudou. No final dos anos 20, ela estava saindo com Hamish St. Clair Erskine, um filho do conde de Roslin. No entanto, o relacionamento era insatisfatório, principalmente porque Erskine era gay, embora Nancy pareça não ter conhecimento deste fato na época. Ela também parecia ignorar que Erskine havia tido um relacionamento com seu irmão Tom na Universidade de Oxford, enquanto também namorava Nancy. No entanto, o caso deles continuou até 1933, quando Hamish terminou abruptamente. Chocada, Nancy rapidamente começou um relacionamento com Peter Rodd, filho do recém-nomeado Sir Reynald Rodd, primeiro Barão Reynolds. Eles se casaram em dezembro de 1933 após um breve namoro. Porém, o casamento foi rapidamente infeliz, com Peter envolvendo-se em casos extraconjugais. Eles nunca teriam filhos, embora Nancy tenha engravidado várias vezes, mas sofreu abortos em cada ocasião. No fim dos anos 30, era evidente para muitos que o casamento existia apenas no papel para evitar o divórcio, que ainda tinha um estigma social. No final da década de 30, Nancy passou um tempo editando as cartas da família Stanley de Adelaide, com quem os Mitfords eram distantes parentes. No início de 1939, ela foi para o sul da França e lá ajudou a cuidar dos espanhóis feridos que haviam cruzado a fronteira ao longo dos Pirineus, fugindo do regime do general Francisco Franco, enquanto solidificava seu controle da Espanha na fase final da Guerra Civil Espanhola. Essa experiência endureceu suas visões políticas contra o fascismo, ideologia da qual vários de seus irmãos mais novos eram fervorosos defensores, notavelmente Diana, que se casou com Oswald Mosley, líder da União Britânica de Fascistas em 1936. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou no outono de 1939, dividiu a família Mitford. Nancy apoiou a oposição britânica aos alemães e se voluntariou em diversas funções como trabalhadora de ajuda durante a guerra.
No decorrer dela, em setembro de 1942, ela conheceu Gaston Pawlowski, um francês que vivia em Londres, como assistente do general Charles de Gaulle, o chefe do governo francês livre no exílio. Ela logo se apaixonou por Pawlowski, que era evidentemente o verdadeiro amor de sua vida, embora a atração de Pawlowski por ela fosse menos entusiasmada. Como resultado, quando a guerra terminou em 1945, Nancy se mudou para a França logo depois e foi morar em Paris. Lá, ela viveu separada de Pawlowski, mas perto de seu apartamento. Seu casamento com Peter já estava praticamente acabado nessa época, embora permanecessem casados no papel até se divorciarem oficialmente em 1957. Quando Nancy se mudou para a França, ela finalmente alcançou o sucesso literário que há muito desejava. Seu quinto livro, A Busca pelo Amor, foi publicado em 1945. Uma comédia romântica que se tornou um grande sucesso na Grã-Bretanha pós-guerra, onde os leitores estavam ávidos por um romance escapista após 6 anos sombrios de guerra. Vendeu 200 mil cópias em seu primeiro ano à venda e fez de Nancy uma escritora estabelecida na Grã-Bretanha pela primeira vez. Com isso, ela recebeu uma oferta para escrever uma coluna regular no Sunday Times, tornando-se financeiramente independente. Apesar do sucesso de A Busca do Amor e de suas obras de ficção subsequentes, como Amor em Clima Frio, 1949, e Não Conte para Alfred, 1960, que formaram uma trilogia, Nancy se afastou da ficção no início dos anos 50, desenvolvendo um grande interesse em escrever biografias históricas. A primeira obra desse tipo que ela publicou foi um livro sobre Madame de Pompadour, um famoso mistério do rei Luís XV da França entre 1745 e 1751. O livro foi denegrido por historiadores e críticos como uma peça de história superficial que se focava mais nos elementos escandalosos da vida de Pompadour do que nos duros fatos históricos da época. Mas vendeu bem e Inês passaria grande parte da vida escrevendo biografias históricas. Durante os anos, o relacionamento de Nancy com Pawlowski permaneceu um tanto peculiar. Apesar de passarem muito tempo juntos, eles nunca moraram na mesma casa. No entanto, eles não se casaram, e Pawlowski foi infiel, envolvendo-se em uma série de outros relacionamentos e ganhando uma reputação na França pós-guerra como um notório mulherengo. Além disso, com o passar dos anos, seu trabalho como vice-presidente do parlamento francês na década de 50 e posteriormente como embaixador francês na Itália em 1957, frequentemente o deixava com pouco tempo para ver Mitford. Ele passaria 5 anos lá, durante os quais Nancy raramente o via. Além disso, o relacionamento deles permaneceu em segredo na maior parte do tempo, e embora Nancy finalmente tenha se divorciado de Rod em 1957, ela e Pawlowski nunca se casaram. Ela seguiu escrevendo e publicando nesse período. 3 outras obras de biografia histórica seguiram de Madame de Pompadour. Essas foram Voltaire Apaixonado, um estudo sobre o relacionamento do filósofo francês do século XVIII com o Marquês de Châtelet, na década de 1740, e Estudos sobre o rei Luís XIV da França e o rei Frederico II da Prússia, 2 dos principais governantes da Europa moderna. Seu estudo sobre Voltaire em particular foi bem recebido e ainda hoje é considerado um estudo substancial da vida emocional do peso pesado intelectual do iluminismo francês. O estudo sobre Luís XIV, um livro de mesa de café bem produzido com muitas ilustrações do Palácio de Versalhes, vendeu bem. Quando escrevia esses livros no final dos anos 50 e 60, Nancy tinha a saúde cada vez mais debilitada. Ela sofria de dores de cabeça constantes e perda gradual da visão, temendo que estava ficando cega. Ela também estava cada vez mais desanimada com o declínio de seu relacionamento com Pawlowski, a quem via menos após retornar a Paris da Itália em 1962. Ele acabou se casando com a rica duquesa de Sagan em 1969, o que feriu profundamente Mitford. Nessa época, Nancy havia se mudado para uma nova casa em Versalhes, nos arredores de Paris. Ela estava com câncer naquele período, do qual nunca se recuperaria totalmente. Em 1972,
Ela foi feita Cavaleira da Legião de Honra por sua contribuição para as letras francesas. Pouco depois, ela voltou à Inglaterra para tratamento médico, mas sua condição era grave e passou seus últimos meses com muita dor. Nancy Mitford morreu no dia 30 de junho de 1973, aos 68 anos, em casa em Versalhes. Seus restos mortais foram cremados e enviados de volta à Inglaterra para serem sepultados no jazigo da família. Pamela Mitford nasceu em 25 de novembro de 1907 em Wilbury, Wiltshire, no sudoeste da Inglaterra. Pamela era a segunda filha de seus pais, pois Nancy, outra filha, havia nascido 3 anos antes. Os Mitfords tiveram uma infância peculiar, criados por pais excêntricos e educados principalmente em casa. Ao contrário de muitos de seus irmãos, Pamela nunca desenvolveu um grande gosto pela vida na cidade e, mesmo em sua infância, ela amava os animais na propriedade rural dos Mitford. Essa era uma paixão que definiria grande parte de sua vida adulta. No entanto, também havia aspectos problemáticos em sua juventude. Ela e suas irmãs eram determinadas e tinham opiniões fortes sobre todas as coisas. À medida que cresciam, desenvolveu-se uma rivalidade considerável entre elas, especialmente com Nancy. Ela provocava sua irmã mais nova, Nancy, sem piedade, mas à medida que envelheciam, permaneciam próximas. Já o relacionamento com as irmãs do meio, Diana e Unity, e com Tom, se tornaria tenso devido às suas políticas. O amor de Pamela pelo ar livre, animais e equitação floresceu apesar das limitações físicas que a afligiam quando jovem. Ela sofria de poliomielite, que a deixou parcialmente coxa em uma perna, mas conseguiu superar isso e levou uma vida em grande parte não afetada, embora a condição tenha prejudicado seus movimentos na velhice. Conforme Pamela crescia, seu interesse por tudo relacionado ao campo, desde jardinagem até cozinhar com ingredientes coletados, se intensificava. Sua afeição por animais também era notável e caracterizaria grande parte de sua vida. Ela passou um tempo em Londres com a alta sociedade dos jovens brilhantes, associados às suas irmãs Nancy e Diana, mas seu coração permaneceu no campo. O poeta John Betjeman, que Pamela conheceu nas décadas de 1920 e 1930 e que claramente estava encantado por ela por um tempo, a descreveu em um poema inédito intitulado As Irmãs Mitford como, citação, Miss Pamela, a mais rural de todas. Devido ao seu amor por animais de fazenda e preferência por uma vida tranquila no campo, cuidando de jardins, cavalos, pôneis e cães. O início dos anos 1930 foi singular para uma jovem interessada nas coisas simples da vida. A política da família Mitford estava profundamente dividida nesse momento. A mãe das irmãs simpatizava com o fascismo, que se alastrava rapidamente pela Europa continental naqueles anos. As visões políticas de Sidney influenciaram 2 de suas filhas, Diana e Unity, e seu único filho com David, Tom. As visões políticas de Diana se tornaram laços políticos a partir de 1932, quando ela se tornou amante e depois esposa de Oswald Mosley, líder da União Britânica de Fascistas. Esses laços garantiram que os Mitfords passassem tempo na Alemanha com membros seniores do regime nazista, onde o casamento de Diana com Mosley ocorreu em 1936. No entanto, Pamela parece nunca ter apoiado nenhuma das visões políticas de Diana, Unity e Tom. Em vez disso, quando ela e sua mãe conheceram Adolf Hitler em meados dos anos 30, Pamela trocou receitas de pão integral com o líder nazista, e seu principal interesse estava nas batatas pequenas que foram servidas no almoço. Tais praticidades eram típicas da personalidade de Pamela. Suas irmãs, que a chamavam de mulher, contavam com ela para conselhos práticos, e foi notado que, citação, Pam estava frequentemente certa, mas raramente era ouvida. Em momentos difíceis, muitos de seus irmãos a viam como um símbolo de estabilidade. Em meados dos anos 30, Pamela iniciou um relacionamento com Derrick Jackson. Eles se uniram por um amor compartilhado por atividades equestres, Jackson sendo um jockey notável
que correu no Grand National em Aintree em 1935. Ele vinha de uma rica família galesa. Seu pai, Sir Charles Jackson, havia sido presidente do News of the World, mas Jackson era independentemente bem-sucedido, tendo se destacado como um dos principais físicos atômicos da Grã-Bretanha na década de 30 e adquirindo uma posição na Universidade de Oxford. Há muito se entende que o relacionamento de Pamela e Derek foi por conveniência. Derek era bissexual enquanto Pamela era quase certamente lésbica, mas como ela era muito reservada sobre sua vida pessoal, há poucas evidências concretas para confirmar isso. Eles se casaram em 1936 e, independentemente de como tenha sido o relacionamento deles, é claro que eles eram próximos um do outro. No entanto, eles não tiveram filhos e Pamela nunca se tornou mãe, apesar de sua irmã Jéssica uma vez ter notado que ela teria sido uma mãe ideal. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou no outono de 1939, Derek era frequentemente chamado para se afastar de sua fazenda em Berkshire. Como físico habilidoso, ele foi valioso para o governo e passou boa parte dos primeiros anos da guerra aprimorando o sistema de defesa aérea da Força Aérea Real e os radares. Consequentemente, ele voou mais de 1.000 horas como navegador durante o conflito. Em nítido contraste com o serviço de guerra do marido de Pamela, no verão de 1940, sua irmã Diana e Oswald Mosley foram presos por conta de seus laços com a Alemanha nazista. Após a conquista nazista da França, iniciou-se o Blitz da Grã-Bretanha, visando bombardeá-la ou forçar sua rendição. Simpatizantes nazistas como os Mosleys foram presos, pois poderiam atuar como quinta coluna no país, fornecendo informações a Berlim e possivelmente minando o esforço de guerra britânico internamente. Assim, Diana permaneceria sob custódia até novembro de 1943. O resultado disso foi que alguns de seus filhos foram acolhidos por Pamela e Derek na Rignall House, a fazenda no campo em Berkshire. Apesar das afiliações políticas de sua irmã, Pamela escrevia regularmente para Diana na prisão de Holloway e nunca a renegou. Diferente de Nancy, a irmã mais velha dos Mitfields, que chamou Diana de, citação, mulher sinistra. Com a iminente derrota da Alemanha nazista em 1943, os Mosleys foram soltos da prisão e colocados em prisão domiciliar. Nesse momento, Alexander e Desmond deixaram a casa de Pamela e Derek. Após a Segunda Guerra Mundial, Derek deixou sua posição acadêmica e eles se mudaram para a Irlanda para viver no castelo Tullymane, perto de Fairford e no condado de Tipperary, no centro da Irlanda. Construído no início do século XIX, o castelo era o centro de uma fazenda de cavalos, local perfeito para Pamela, que amava tudo relacionado ao campo. Assim como Derek, pois uma grande caçada era realizada aqui. A decisão deles de se mudar para a Irlanda foi em grande parte devido ao desejo de evitar os altos impostos pós-guerra que estavam sendo impostos à nobreza britânica no rescaldo da guerra, para pagar pelo conflito enormemente caro. Em Tullymane, Pamela não estava completamente isolada das irmãs que restaram. Deborah se casou com Andrew Cavendish, um filho do 10º Duque de Devonshire, em 1941, e alguns anos depois, ele se tornou o herdeiro da propriedade Cavendish, que incluía o castelo de Lismore e o condado de Waterford na Irlanda, não muito ao sul de Tullymane. Assim, na primavera e no início do verão, Deborah visitava a Irlanda, enquanto os convidados em Tullymane também incluíam sua irmã mais velha, Nancy, e seu amigo literário de toda a vida, Evelyn Waugh, autor de Brideshead Revisited, que Pamela também conhecia dos círculos sociais em que se moviam em Londres durante os anos 1920 e 1930. Uma adição menos acolhedora à presença de Mitford na Irlanda foi a chegada da irmã mais nova de Pamela, Diana, em 1951, com seu marido, Oswald Mosley. Depois que eles compraram uma casa em Galway, os Mosley se tornaram exilados sociais na Grã-Bretanha pós-guerra e decidiram deixar o país. Os primeiros anos de Pamela e Derek em Tullymane foram felizes, mas enquanto ela estava contente em permanecer no campo irlandês com seus animais e hortas, Derek ficou inquieto e quis retornar ao laboratório. Ele passou mais tempo na Inglaterra e isso, junto com suas sexualidades complicadas,
resultou no divórcio deles em 1950. A separação foi formalizada no ano seguinte. Eles venderam o Castelo Tullymane e Derek foi assumir uma posição no Centro Nacional de Pesquisa Científica em Paris, mas Pamela elaborou um acordo pelo qual continuou a alugar Tullymane do comprador, mesmo depois de terem vendido. Ela ficou lá até 1958. Durante os anos em que Pamela e Derek viveram juntos em Tullymane, uma amiga deles, uma cavaleira e treinadora italiana chamada Giuditta Tomassini, era uma visitante frequente lá. Ela seguiu ligando com frequência durante os anos 50. Após o divórcio de Derek e Pamela, ela e Pamela se tornaram companheiras, embora a exata natureza sexual do relacionamento permaneça um tanto incerta. Em 1958, quando ela decidiu deixar Tullymane, Pamela se mudou para a Suíça para viver com Tomassini. O relacionamento de Pamela e Tomassini estava pouco disfarçado nesse ponto. Jéssica, irmã de Pamela, referiu-se a ela como uma "você sabe o que Bion" e chamou Tomassini de esposa alemã de Pamela. Continua um mistério porque ela descreveu a italiana como alemã. Pamela e ela viveram felizes aqui por muitos anos na Suíça durante a maior parte dos anos 1960. Eventualmente, eles decidiram se separar, mas Pamela não deixou a Suíça até que seus cães, muitos dos quais estavam velhos na época, morreram, pois ela não estava disposta a forçá-los a se mudar para a Inglaterra em sua velhice. Foi uma indicação de suas prioridades ao longo da vida. Quando ela finalmente deixou a Suíça em 1972, foi morar nas Cotswolds rurais em Gloucestershire. Seu retorno à Inglaterra lhe rendeu o reconhecimento de ser a mulher que introduziu a raça de galinha Appenzeller Spitzholben da Suíça na Grã-Bretanha. A velhice de Pamela foi passada na Inglaterra rural com seus animais e jardim, mas não foi uma vida inteiramente tranquila e solitária. Ela visitava a Irlanda ocasionalmente quando Deborah estava em Lismore e, apesar das diferentes políticas da família, passava alguns invernos na África do Sul com Diana, onde as visões políticas de Mosey não os tornavam persona non grata da comunidade afrikaner no contexto do apartheid. Nos anos 80, ela teve uma curta carreira na televisão, embora tardia. Em 1980, ela apareceu em um documentário intitulado Nancy Mitford, um retrato por suas irmãs, no qual ela ofereceu inúmeras lembranças de sua irmã mais velha sentada à beira do rio Windrush, em Gloucestershire, e posando com seus pôneis em sua fazenda. 4 anos depois, ela participou de um talk show para discutir sobre galinhas, uma performance tão notável que Deborah sugeriu ironicamente que Pamela deveria ter seu próprio programa sobre aves de capoeira. Pamela estava hospedada com um amigo em Londres no início dos anos 1990, quando caiu de uma escada e quebrou 2 ossos na perna, que era fraca desde a infância por causa da poliomielite. Ela passou por uma cirurgia, mas nunca se recuperou totalmente, e morreu no hospital em 12 de abril de 1994, aos 86 anos. Fiel às suas paixões equinas durante toda a vida, suas últimas palavras teriam sido para perguntar qual cavalo venceu o Grand National em Aintree 3 dias antes. Diana Mitford nasceu em 17 de junho de 1910 em Londres, Inglaterra. Ela era a 3ª filha e 4ª criança de David Freeman Mitford, segundo Barão Rysdale, e Sidney Freeman Mitford, de solteira Bowles, que vinha de uma família literária. Diana, como as outras crianças Mitford, cresceu em um ambiente um tanto isolado, sendo educada em casa na propriedade de seus pais em Gloucestershire e Oxfordshire. Contudo, em 1926, ela foi enviada para estudar em Paris por cerca de 6 meses. Ela não poderia saber naquela época, mas viveria grande parte de sua vida posterior na capital francesa. Mesmo naquela época, Diana desenvolveu um charme que atraía as pessoas, e suas irmãs mais novas, Unity, Jessica e Deborah, a admiravam, diferente das irmãs mais velhas, Nancy e Pamela. O encanto de Jessica e Deborah se quebraria, mas a adoração de Unity por sua irmã contribuiria para sua própria história trágica.
Os Mitfords, isolados em Oxfordshire por muito tempo, tiveram suas filhas mais velhas, Nancy e Pamela, apresentadas à corte real e à sociedade londrina na década de 1920, socializando com alguns dos escritores e figuras artísticas mais proeminentes do século XX em sua juventude. As irmãs Mitford reagiram de formas distintas às novas liberdades. Diana, que foi bem notada no final dos anos 20, como a mais bela das irmãs Mitford, casou-se logo após se libertar das amarras da propriedade da família em Oxfordshire. Aos 18 anos, ela secretamente ficou noiva de Brian Guinness, herdeiro da dinastia irlandesa de cervejarias, cujo sobrenome adorna pintas de porter mundialmente. Quando ela informou aos pais, eles inicialmente relutaram em permitir o casamento devido à sua jovem idade. Contudo, eles finalmente cederam, e quando Diana e Guinness se casaram em janeiro de 1929, foi um dos casamentos do ano na alta sociedade britânica. O casamento com Guinness foi um choque cultural para Diana. A família era extremamente rica, com exércitos de empregados em suas residências na Irlanda e Inglaterra. A nova sogra de Diana ficou surpresa ao descobrir que ela sabia fritar um ovo. O casal vivia com uma mesada de 20 mil libras por ano até que Brian recebesse sua herança. E junto com uma mansão em Londres, eles tinham uma casa em Dublin, não muito longe da cervejaria Guinness, e uma propriedade em Hampshire. Jonathan e Desmond nasceram em 1930 e 1931, mas antes mesmo de saírem da infância, Diana já se sentia atraída para outros lugares. Em fevereiro de 1932, Diana conheceu Sir Oswald Mosley em uma festa na casa de Emerald Cunard, em Londres. Mosley foi considerado um dos políticos mais promissores da Grã-Bretanha nos anos 1920. Anteriormente, ele havia sido membro do Partido Conservador antes de mudar para o Partido Trabalhista, em meados daquela década. Quando o Partido Trabalhista assumiu o governo em 1929, ele foi nomeado chanceler do Ducado de Lancaster. Entretanto, quando a filiação ao Partido Trabalhista rejeitou um memorando de 1930 que delineava um plano para reduzir o massivo desemprego surgido na Grã-Bretanha após a queda da Wall Street e a Grande Depressão, ele também deixou o partido. E começou o novo partido, como era originalmente chamado. Em 1932, por volta da época em que conheceu Diana, o novo partido se tornou a União Britânica de Fascistas, com Mosley como seu líder. Apesar de ambos serem casados e da diferença de idade de 14 anos, Diana e Mosley logo iniciaram um caso. Pouco tempo depois, Diana decidiu deixar seu marido e se tornou a amante de Mosley, horrorizando sua família e escandalizando a sociedade britânica. Por outro lado, Oswald recusou-se a deixar sua esposa Lady Cynthia Mosley, mas ela morreu não muito tempo depois, em 1933, devido a complicações decorrentes de peritonite. Apesar do divórcio de Diana e da morte de Lady Cynthia, o casal não se casaria até 1936, pois Mosley não se comprometeu com o relacionamento por anos. Por exemplo, ele se envolveu brevemente em um relacionamento com sua cunhada, Lady Alexandra Metcalfe, após a morte de sua primeira esposa. Oswald e Diana se casaram em 6 de outubro de 1936. Isso aconteceu na Alemanha, em uma das casas do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, e Adolf Hitler até esteve presente no evento. Naquela época, Diana visitava regularmente a Alemanha com Oswald para participar de comícios nazistas em Nuremberg, e Oswald estabeleceu laços com os fascistas alemães, pois acreditava que seu partido assumiria o controle da Grã-Bretanha um dia. 2 filhos nasceram logo após o casamento, Alexander em 1938 e Max em 1940. Embora seus assuntos conjugais tenham levado a tensões com a família Mitford, a mãe de Diana, Sidney, o irmão Tom e a irmã Unity compartilhavam sua afinidade pelo fascismo, e não há dúvidas de que Diana era uma fascista comprometida. Ela não foi conduzida cegamente ao extremismo político na Grã-Bretanha devido a uma paixão pelo seu novo marido. Embora suas visões posteriores sobre as políticas raciais nazistas e o genocídio fossem complexas,
ela ocasionalmente expressou horror pelo ocorrido. Mas em outros, suas declarações eram mais neutras. No entanto, sua política na década de 30 causou uma ruptura completa com sua irmã mais velha, Nancy. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou no outono de 1939, após a invasão da Polônia pela Alemanha, a posição política e social de Diana e Oswald na Grã-Bretanha desmoronou. Isso contrastava com o verão de 1939, antes das hostilidades, quando um comício da União Britânica de Fascistas em Londres atraiu 30 mil participantes, um dos maiores da história política britânica. Comprometido por seu apoio inicial aos nazistas, Oswald começou a pedir por um acordo de paz negociado com a Alemanha. Surpreendentemente, dado o perigo que representava, o governo britânico só proibiu a União Britânica de Fascistas em 23 de maio de 1940, após a aprovação do ato de traição naquele dia. 5 semanas depois, Diana e Oswald foram presos devido a receios do governo britânico de que os Mosleys e seus seguidores agiriam como uma quinta coluna para os nazistas na Inglaterra se deixados em liberdade. Assim, Diana foi presa na prisão de Holloway, em Londres. Oswald foi mantido separadamente no início, mas em dezembro de 1941, o primeiro-ministro Winston Churchill, que conhecia bem Mosley desde os anos 1910, interveio pessoalmente para permitir sua transferência para a prisão de Holloway. Eles ficaram lá até o fim de 1943. Nessa época, com o desfecho da Guerra Claro, os Mosleys não eram mais vistos como grande ameaça à segurança britânica. Consequentemente, foram libertados da prisão, mas permaneceram em prisão domiciliar até o fim da guerra. Os Mosleys se tornaram párias sociais na Grã-Bretanha depois da guerra. No entanto, Oswald tentou reviver sua carreira política, em grande parte se reinventando como um defensor de um Estado pan-europeu. Isso era popular na época, pois vários estados da Europa Ocidental iniciaram o processo que eventualmente criaria a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e posteriormente a Comunidade Econômica Europeia. Ele também fundou o Movimento União, sucessor de extrema-direita da União Britânica de Fascistas em 1948, mas não obteve sucesso imediato. No fim, os Mosleys não superaram a vergonha de terem se associado aos nazistas nos anos 1930. Assim, uma vez que receberam seus passaportes embalados pelo governo em 1949, começaram a fazer planos para deixar a Grã-Bretanha. Diana, Oswald e seus 2 filhos saíram da Grã-Bretanha em 1951, mudando-se inicialmente para Galway, na Irlanda, e depois para Fermoy, condado de Cork. Contudo, viveram a maior parte dos anos de exílio em Orsay, Paris, com visitas esporádicas à África do Sul, onde suas políticas eram mais aceitas pelo regime de apartheid de extrema-direita do Partido Nacional. Era uma vida curiosa no exílio. Oswald era infiel com frequência, e Diana estava ciente de seus casos, mas na maioria das vezes os ignorava. Quando questionada sobre seus laços com os nazistas na década de 30, ela expressou repulsa explícita pelo Holocausto e pelas políticas genocidas e raciais do regime nazista, mas também se recusou a renegar completamente suas amizades com Hitler e os outros nazistas de alto escalão. Em uma entrevista, ela disse o seguinte: "Eles continuarão me perseguindo até que eu diga que Hitler era horrível." Bem, qual é o ponto em dizer isso? Sabemos que ele era um monstro que cometeu crueldades terríveis, mas isso não altera o fato de que ele obviamente era uma figura interessante. Aos 24 anos, foi fascinante para mim sentar, conversar com ele, fazer perguntas e obter respostas, mesmo que não fossem verdadeiras. Nem sob tortura eu diria algo diferente. Nas muitas entrevistas que ela deu ao longo dos anos e relatos que seus amigos e conhecidos forneceram, há poucas dúvidas de que ela era antissemita, uma vez ponderando em uma entrevista com o jornal Guardian que os judeus da Europa deveriam ter sido realocados para Uganda, alusão velada a um plano nazista de deportar os judeus para Madagascar, brevemente considerado em 1940. Apesar de os Mosleys terem sido incapazes de se envolver significativamente na política britânica após a guerra,
Ambos escreveram e publicaram extensivamente durante esse período. Para facilitar o trabalho deles, eles estabeleceram a Euphorian Books, sua própria editora que nomearam após um personagem em Fausto de Wolfgang Goethe. Posteriormente, Moseley traduziu a obra de Goethe e a publicou através da Euphorian. Grande parte da escrita de Diana era política. Por exemplo, ela editou o European por 6 anos, entre 1953 e 1959, enquanto vivia na França. Uma revista política e cultural que buscava promover muitas das ideias políticas dos Moseley. Curiosamente, a revista era a favor da entrada britânica na recém-fundada Comunidade Econômica Europeia. De forma mais ampla, o European incluiu contribuições do poeta americano Ezra Pound, que era um fã de Benito Mussolini e do fascismo italiano, e do poeta sul-africano Roy Campbell, e do escritor britânico e defensor da realeza Henry Williamson, que quando não estava criando o personagem Tarka the Otter, era um apoiador do fascismo europeu na década de 1930. Diana também publicou vários livros. Um desses, A Duquesa de Windsor, publicado em 1980, era uma biografia de Wallis Simpson, cujo desejo do rei Eduardo VIII de se casar em 1936 causou a crise de abdicação naquele ano. Edward e Wallis, na época Duque e Duquesa de Windsor, viviam perto de Diana e Oswald em Paris. Eles também geraram polêmica ao visitar a Alemanha em 1937 e se encontrar com Hitler e outros líderes nazistas após Edward perder o trono. Duas memórias pessoais também surgiram. Primeiro veio a Life of Contrasts em 1977, que era uma autobiografia direta, e Loved Ones, publicado em 1985, no qual ela refletiu sobre algumas das figuras famosas que conheceu ao longo dos anos, incluindo suas irmãs e o autor de Brideshead Revisited, Evelyn Moore. Por fim, Diana escreveu para várias publicações proeminentes, incluindo artigos para The Tatler no final dos anos 1960 e como crítica de livros para The New Statesman e London Evening Standard desde os anos 70 até os 90. Sua origem e escritos, incluindo a defesa da decisão de Magda Goebbels de entregar seus 6 filhos no bunker da Fúria no fim da Segunda Guerra, geraram polêmica. Infames confrontos com os falecidos Christopher Hitchens e Max Hastings, um renomado historiador da Segunda Guerra Mundial e editor de jornal. O marido de Diana, Oswald, morreu em 3 de dezembro de 1980 em Orsay, Paris. Vários obituários e reportagens noticiaram a morte do líder do movimento fascista britânico, mas sua morte não gerou a explosão de raiva em sua carreira política que poderia ter ocorrido se tivesse morrido mais próximo da Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas simplesmente haviam esquecido os Mosleys, ou não estavam vivas nos anos 1930 e no início dos anos 1940. Após a morte do marido, Diana permaneceu na França e continuou a escrever extensivamente, embora tenha perdido sua posição como crítica de livros no London Evening Standard em meados dos anos 90, quando Max Hastings decidiu que não queria mais resenhas da chamada Bloody Lady Hitler no jornal, Sosk Sebelmodes. Sua fama como uma das principais fascistas britânicas perdurava, mesmo meio século após o fim da guerra. Diana morreu em Paris, em 11 de agosto de 2003, após complicações de um derrame sofrido uma semana antes, agravado pela onda de calor que atingiu a Europa Ocidental naquele verão, com temperaturas acima de 40 graus Celsius por 10 dias na França. Aos 93 anos, foi enterrada em Oxfordshire, na parcela da família Mitford. Os obituários menosprezaram seus laços com os nazistas. Embora debatidas, suas próprias visões políticas permanecem um tanto obscuras e contestadas até hoje. Unity Mitford nasceu em 8 de agosto de 1914. Seus pais David Freeman Mitford, segundo Barão Ruysdael e Sidney Mitford, decidiram nomeá-la Unity como um gesto simbólico, pois a Grã-Bretanha havia entrado no que seria conhecido como a Primeira Guerra Mundial 4 dias antes de seu nascimento. Embora inicialmente sem significado, Unity foi concebida na cidade de Swastika, Ontário, no Canadá,
o que é curioso ao considerar como sua vida se desenrolou. Diferentemente de seus irmãos mais velhos, que foram quase inteiramente educados em casa, quando Unity chegou à idade escolar, a família havia se mudado para Oxfordshire e seus pais estavam mais dispostos a permitir que suas filhas mais novas frequentassem a escola formal. Consequentemente, ela frequentou a escola de Santa Margarida em Bushey, em Hertfordshire. Como criança, ela lutou para se afirmar dentro da grande unidade familiar. Quando ela estava em sua adolescência, suas irmãs mais velhas já eram figuras proeminentes na cena social de Londres e todas eram opinativas e de vontade forte, com várias ambições literárias e sociais. Entre elas, Unity lutou para criar sua própria identidade, e isso desempenharia um papel em como sua vida se desenvolveu mais tarde. No início dos anos 30, Unity começou a mostrar uma afinidade pela política fascista que varria a Europa, após o crash da Wall Street de 1929 e a Grande Depressão que se seguiu. Sua mãe, a irmã mais velha Diana e o irmão Tom compartilhavam suas visões políticas e a partir de 1932, quando Diana começou a ver Oswald Mosley, o líder da União Britânica de Fascistas, a família se envolveu na política fascista emergente da Grã-Bretanha. Isso contrastava fortemente com a irmã mais nova de Unity, Jessica, que tinha uma afinidade crescente com a política comunista. As duas dividiam um quarto na casa da família em Oxfordshire, e no início dos anos 30 ele foi dividido ao meio com giz. Jessica decorou o lado dela com fotos do primeiro líder da União Soviética, Vladimir Lenin, e o emblema do martelo e foice do comunismo russo, enquanto Unity colocou uma foto de Adolf Hitler, o líder do Partido Nazista Alemão, e uma suástica, o símbolo nazista. Seria fácil descartar essas ações como duas irmãs adolescentes tentando antagonizar uma a outra, mas essa divisão política se tornou muito real em meados dos anos 30. Bem, Jessa eventualmente poderia fugir para a Espanha para se juntar ao lado comunista na Guerra Civil Espanhola. Mas antes mesmo que isso acontecesse, Unity partiu para a Alemanha com Diana para acompanhar Oswald Mosley ao comício anual nazista na cidade alemã de Nuremberg, no meio do outono de 1933. Lá ela conheceu Adolf Hitler pela primeira vez e logo se encantou por ele. Depois de conhecer Hitler em 1933, Unity se determinou a conquistar seu lugar no círculo íntimo do líder alemão. Ela declarou posteriormente que, no primeiro contato, soube que não havia ninguém que preferisse conhecer mais. Nesse momento, Unity estava convencida sobre Hitler e isso logo se transformou em adoração. Agora ela estava determinada a ficar o mais próxima possível de Hitler e ganhar seus afetos, apesar dele já estar na casa dos 40 e ela ainda não ter 20 anos. Como resultado, Unity retornou à Alemanha no verão de 1934 e se matriculou em uma escola de idiomas em Munique. Unity estava tão obcecada pelo líder alemão que logo começou a persegui-lo, anotando suas atividades diárias e rastreando quais hotéis e cafés ele frequentava. Ela logo percebeu que Hitler comia frequentemente na Osteria Bavaria em Munique. Então, decidiu sentar-se perto da entrada diariamente. Quando Hitler entrava, notava sua presença. Então, após 10 meses sentada no restaurante Osteria Bavaria, Hitler finalmente a convidou para sua mesa e, após conversarem por 30 minutos, Hitler pagou a conta. Unity escreveu o seguinte para seu pai sobre o encontro: "Foi o dia mais maravilhoso e bonito da minha vida e estou tão feliz que não me importaria nem um pouco de morrer. Suponho que eu seja a garota mais sortuda do mundo, pois ele é o maior homem de todos os tempos." Logo, Hitler também se tornou um tanto quanto encantado por uma jovem estudante britânica loira, a quem ele descreveu como um espécime perfeito da feminilidade ariana. Ele ficou impressionado com os intrigantes laços dela com a cultura germânica, como o nome do meio Valkyrie e a amizade do avô de Unity com Richard Wagner, um de seus ídolos. Também deve ser notado que Hitler era um homem extremamente supersticioso e ele acreditava que Unity foi meio que enviada a ele como se fosse destino. Após isso,
Hitler começou a convidar Unity para vários comícios do partido e eventos de Estado, e ele a usou para criar ciúmes em sua atual parceira Eva Braun, que era 2 anos mais velha que Unity. Conforme Unity passava mais tempo com o líder nazista, seu estado psicológico piorou e ela tentou se matar pela segunda vez em maio de 1935. Após o incidente, registros indicam que Hitler se dedicou ao relacionamento, aparentemente crendo na lealdade de Braun, evidenciada por sua disposição em se suicidar caso fosse rejeitada por ele. Apesar de Hitler escolher Eva Braun, Unity permaneceu próxima aos líderes alemães. Ela o acompanhou em eventos nas Olimpíadas de Verão em Berlim em 1936 e estava presente em Viena em março de 1938, após os nazistas anexarem a Áustria em um golpe pacífico. O líder nazista providenciou para que ela ganhasse um apartamento em Munique, de onde um casal judeu foi despejado. Acredita-se que Unity encontrou Hitler em mais de 100 ocasiões, e isso consequentemente significa que ela passou mais tempo na companhia do líder nazista após sua ascensão ao poder em 1933 do que qualquer outra pessoa britânica. A ascensão incomum de Unity no partido nazista foi vista com desconfiança por muitos nazistas de alto escalão, apesar de ter conquistado o favor de Hitler. Alguns temiam que ela pudesse ser uma espiã britânica. Outros ficaram confusos sobre por que Hitler permitiu que ela frequentasse reuniões sociais de seu círculo íntimo, muitos dos quais ele conhecia desde meados dos anos 20. No entanto, com o tempo ela conquistou muitos. Em sua cópia de Mein Kampf, o manifesto político autobiográfico de Hitler, Unity não só conseguiu adquirir a assinatura de Hitler, mas também as de Hermann Göring, Heinrich Himmler, bem como dos outros membros mais sêniores do regime nazista. É difícil ter uma imagem clara das visões políticas de Unity. Ela adotou diversas atitudes do fascismo alemão, incluindo sua forte antipatia racial aos judeus e outros grupos do leste europeu. Em um comício da juventude hitlerista nos anos 30, ela afirmou orgulhosamente ser uma odiadora de judeus e era uma fascista fervorosa. Por exemplo, na Inglaterra, ela ia a eventos sociais vestindo o uniforme de camisa preta da União Britânica de Fascistas e até frequentava reuniões comunistas para zombar dos oradores. No entanto, se essa era a visão política de alguém que havia refletido sobre teorias e ideologia fascistas e começou a defendê-las, ou eram as ações imaturas de uma jovem confusa que realmente queria pertencer a algo, independentemente do que esse algo pudesse ser, é aberto para debate. Em um único aspecto, vemos Unity trilhando seu próprio caminho em relação à sua visão política. Ela era, sem dúvida, uma nacionalista britânica. No final da década de 1930, com a iminência da guerra entre Alemanha e Grã-Bretanha, ela expressava o desejo de que os nazistas chegassem a um acordo com os britânicos, evitando assim o conflito com seu país natal. Unity deixou seus sentimentos a este respeito conhecidos por Hitler, e no final, sua incapacidade de reconciliar sua adoração por Hitler e o fascismo alemão com seu amor pela pátria seria sua ruína. Hitler informou Diana e Unity no verão de 1939 que a guerra entre Grã-Bretanha e Alemanha era inevitável, pois os nazistas pretendiam invadir a Polônia em semanas, e Grã-Bretanha e França deixaram claro que tal ação resultaria em guerra entre eles e a Alemanha. Conforme o dia fatídico chegava, as duas irmãs discutiam o que fazer. Diana decidiu retornar para casa com Oswald Mosley, e os Mosleys começaram a se preparar para obter uma posição de destaque na Grã-Bretanha caso os nazistas derrotassem seu próprio país. Unity permaneceu na Alemanha, ignorando os apelos de sua família para retornar à Inglaterra. Nos dias anteriores à Segunda Guerra Mundial, o estado psicológico de Unity estava tragicamente debilitado. Antes de Diana deixar a Alemanha, sua irmã mais nova havia dito a ela que poderia tirar a própria vida se os dois países entrassem em guerra, e assim se provou. Quando a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939,
após a invasão nazista da Polônia, 2 dias antes, Unity atirou na própria cabeça com uma pistola em Munique. Mas a bala não a matou, embora tenha ficado alojada em sua cabeça. Depois de tentar suicídio, Unity foi internada em um hospital em Munique, onde ficou inconsciente por 2 meses. Durante esse período, Hitler a visitou várias vezes e pagou suas despesas médicas. Quando finalmente recuperou a consciência, ela foi enviada através da fronteira alpina para a Suíça neutra, onde sua mãe e a irmã mais nova, Deborah, chegaram à cidade de Bern e organizaram para que ela fosse levada de volta para a Inglaterra. Quando finalmente chegaram à Suíça em janeiro de 1940, encontraram Unity em uma condição terrível. Deborah, escrevendo mais de 60 anos depois, descreveu sua irmã nas seguintes palavras: "Não estávamos preparados para o que encontramos. A pessoa deitada na cama estava gravemente doente. Ela havia perdido cerca de 12 quilos, com olhos enormes e cabelos emaranhados, intocados desde que a bala atravessou seu crânio. A bala ainda estava em sua cabeça, inoperável", disse o médico. Ela não conseguia andar, falava com dificuldade e sua personalidade havia mudado, como alguém que sofreu um derrame. Não apenas sua aparência era chocante, ela era uma estranha, alguém que não conhecíamos. Sua mãe e Deborah organizaram para trazer Unity de volta à Inglaterra com uma bala ainda alojada na cabeça. Apesar dos pedidos para que fosse internada como simpatizante nazista, como Diana a partir do verão de 1940, Unity permaneceu na casa da família em Oxford. Isso foi em parte graças à intervenção do secretário do Interior John Anderson, a pedido de seu pai, e porque ela não foi considerada uma ameaça dado seu estado físico e psicológico. Lá, ela foi cuidada por sua mãe, mas apesar de reaprender a andar e realizar algumas tarefas básicas, ela nunca realmente recuperou suas faculdades mentais. Anos depois, uma avaliação médica a descreveu com a idade mental de uma criança de 10 anos. Apesar disso, alega-se que Unity teve um relacionamento com o oficial piloto da Royal Air Force, John Andrews. Ele estava estacionado nas proximidades e, embora fosse casado e pai, o caso durou até 11 de setembro de 1941. Isso só terminou quando o Military Intelligence 5 descobriu o que estava acontecendo, e eles imediatamente relataram a Herbert Morrison, o secretário do Interior na época. Também se especulava nessa época que Unity dirige pelo campo e recolhe aviadores, etc. E os interroga. Como resultado, Andrews foi transferido para o extremo norte da Escócia, onde possivelmente morreu em um acidente de Spitfire em 1945. No fim da primavera de 1948, Unity adoeceu durante uma visita familiar à pequena ilha de Inchkenneth, na costa oeste da Escócia. Esta era uma terra que os Mitfords haviam adquirido alguns anos antes. A bala em sua cabeça havia se movido e seu cérebro começou a inchar. Ela foi levada ao hospital, mas os médicos decidiram que não era possível operar. Ela faleceu de meningite em 20 de maio de 1948, aos 33 anos. Na morte, uma série de rumores e teorias da conspiração se ligaram a Unity. Uma surgiu após relatórios do Military Intelligence, 5 sobre ela serem desclassificados em 2002. Na época, um jornalista britânico, Martin Bright, publicou um artigo no Observer no qual especulou que Unity não havia se atirado de todo, mas que a lesão provavelmente havia sido fabricada para evitar que ela fosse presa ao retornar à Grã-Bretanha. O artigo de Bright provocou uma resposta severa de Deborah Mitford nas páginas do mesmo jornal. Bright admitiu que estava errado em um artigo subsequente no New Statesman, publicado em 2007. Uma segunda teoria da conspiração sobre Unity também envolvia Martin Bright. Em um artigo do New Statesman de 2007, ele afirmou que, após a publicação inicial em 2002, recebeu uma dica de que Unity havia retornado grávida à Grã-Bretanha em 1940 e havia dado à luz em uma maternidade em Oxford. Bright, consequentemente, especulou
que Unity poderia estar carregando o filho de Hitler e que o descendente do líder nazista, portanto, viveu sem saber na Grã-Bretanha durante a segunda metade do século XX. Um documentário do Channel 4, intitulado A Garota Britânica de Hitler, foi exibido no final de 2007, mas as alegações permaneceram especulativas, pois nenhum registro de Unity dando à luz em Oxford em 1940 foi descoberto. Isso não era incomum, pois os registros de nascimento dos primeiros dias da guerra eram irregulares, devido ao tumulto causado pelo conflito. Jessica Lucy Freeman Mitford, conhecida como Decker por aqueles que a conheceram desde a infância, nasceu em 11 de setembro de 1917, em Astor Manor, em Oxfordshire. Jessica e seus irmãos tiveram uma criação disfuncional. Seus pais excêntricos os educaram principalmente em casa, embora essa ideia tenha sido um pouco relaxada quando Jessica nasceu. Ela teve uma educação formal limitada, sendo majoritariamente autodidata em termos de leitura e visões políticas. No início dos anos 30, quando Jessica entrou na adolescência, a família Mitford estava se dividindo cada vez mais politicamente. As irmãs Mitford do meio, Diana e Unit, e o único irmão Tom, eram defensores do fascismo. Além disso, quando Diana começou um relacionamento com Oswald Mosley, o chefe da União Britânica de Fascistas em 1932, os laços da família com o movimento fascista britânico se tornaram muito reais, enquanto, a partir de 1933, Diana e Unity passaram cada vez mais tempo na Alemanha frequentando encontros nazistas e se associando a Hitler e outros líderes do Partido Nazista. Isso se manifestou em casa, em Oxfordshire, onde Jessica e Unity, que eram mais próximas em idade, tornaram-se antagonistas uma da outra, pois Jessica cada vez mais favorecia o socialismo e o comunismo, inimigos ideológicos do fascismo. Como resultado, ela era conhecida como a ovelha vermelha da família. Na primavera de 1937, Jessica, com apenas 19 anos, fez manchetes nacionais na Grã-Bretanha. Pouco antes disso, ela havia conhecido e rapidamente se apaixonado por Esmond Romilly, um socialista britânico, antifascista e sobrinho político de Winston Churchill, o futuro primeiro-ministro da Grã-Bretanha e líder de guerra. Mitford e Romilly estavam sendo noticiados no jornal naquela primavera, pois haviam fugido da Grã-Bretanha e seguido para a Espanha para apoiar o movimento comunista e republicano lá na Guerra Civil contra os nacionalistas, que eventualmente cairiam sob o comando absoluto do general Francisco Franco. Jessica e Esmond chegaram à Espanha naquela primavera e permaneceram, apesar do envio de um navio de guerra britânico para tentar trazer de volta a filha de um aristocrata e sobrinho político de uma figura política importante da nação. No entanto, uma vez que seus vistos espanhóis foram ameaçados de revogação, eles concordaram em passar de volta para a França. Eles se casaram em uma cerimônia civil em Bayonne, em 18 de maio de 1937. O jovem casal ficou na França por um tempo, esperando voltar à Espanha para relatar a guerra, mas acabou tendo que desistir desse objetivo. Assim, voltaram para Londres, onde Esmond escreveu uma memória chamada Boadilla, sobre seu período na Brigada Inglesa lutando com os comunistas na Espanha em 1936, antes de Jessica acompanhá-lo em suas viagens. Eles moravam em um apartamento no East End, fornecido por um amigo de Esmond. Tragicamente, a filha Jessica, nascida em dezembro de 1937, morreu em maio do ano seguinte devido a um surto de sarampo em Londres. Jessica e Esmond logo deixaram a Inglaterra após seu retorno. Em fevereiro de 1939, eles emigraram para os Estados Unidos, onde viveram um estilo de vida em grande parte sem dinheiro, apesar de suas origens abastadas. Eventualmente, eles se estabeleceram no Greenwich Village, em Nova York, que já estava desenvolvendo sua reputação como um coração boêmio no Baixo Manhattan. Lá, Jessica trabalhou brevemente em uma casa de moda enquanto Esmond buscava emprego como jornalista. Este breve período foi interrompido
quando a Segunda Guerra Mundial estourou na Europa em setembro de 1939, quando os fascistas, que Jessica sempre aplaudiu, entraram em guerra com seu país natal. Esmond partiu imediatamente para o Canadá para se alistar na Força Aérea Real Canadense. Jessica passou os primeiros anos da guerra vivendo com Virginia e Clifford Dorr, dois ativistas dos direitos civis que moravam em Washington, Distrito de Colômbia. Lá, Decker deu à luz a uma filha que ela chamou de Constância em fevereiro de 1941. Infelizmente, o pai de Constância morreria antes dela completar 1 ano. Esmond desapareceu em ação durante um ataque aéreo contra Hamburgo, Alemanha, em 30 de novembro de 1941. Presume-se que seu avião tenha se perdido sobre o Mar do Norte. Ele tinha apenas 23 anos na época. Jessica respondeu ao desaparecimento de seu marido se enterrando no trabalho, se voluntariando em várias organizações nos Estados Unidos da América. O país entrou no conflito 1 semana depois da morte de Romilly, após o ataque japonês a Pearl Harbor. Durante isso, ela conheceu Robert Troy Ralph, um graduado em Direito de Harvard que se envolveu com ela no movimento dos direitos civis, antes do fim da guerra. O movimento ganhava ritmo nesse instante como, após a guerra, líderes dos direitos civis defendiam que os afro-americanos mereciam direitos iguais nos Estados Unidos da América ao retornarem da Europa e do Pacífico, tendo lutado pela nação. Jessica e Troy Ralph se casaram em 1943 e ela se tornou cidadã dos Estados Unidos da América no ano seguinte. Eles logo tiveram 2 filhos. Nicholas nasceu em 1944 e Benjamin em 1947. Infelizmente, Nicholas morreu ainda criança em 1955 após ser atropelado por um ônibus. Naquela época, seus pais estavam muito envolvidos no movimento dos direitos civis nos Estados Unidos da América e também haviam se filiado ao Partido Comunista dos Estados Unidos, uma afiliação que se tornou extremamente perigosa durante as caças às bruxas comunistas do senador Joseph McCarthy nos anos 1950. Como mãe, Jessica claramente deixou muito a desejar. Em uma entrevista em 2006, seus filhos, Constância de seu casamento com Romilly e Benjamin, nascido de seu relacionamento com Troy Huff, afirmaram que ela não era uma mãe negligente, mas seu trabalho sempre foi uma prioridade sobre a maternidade. Ela não tinha muito tempo para as complexidades da criação dos filhos e raramente se dedicava aos afazeres domésticos ou à cozinha. Seus filhos a chamavam de Deca, em vez de mãe, enquanto Benjamin afirmou que foi em grande parte criado por sua meia-irmã mais velha, em vez de sua mãe. Apesar da maternidade imperfeita, Jessica floresceu como escritora no pós-guerra. Ela contribuiu para várias publicações nos anos 1950, antes de lançar seu primeiro livro em 1960, uma aclamada memória intitulada Rebeldes de Onsen. Esta conta autobiográfica de sua criação apresentou uma imagem dela protestando contra a crescente inclinação de sua família para o fascismo. Em uma passagem memorável, ela descreve sua irmã Unit esculpindo suásticas nas janelas do Manor de Oxfordshire nos anos 30, sobre o qual Jessica esculpiu posteriormente o martelo e a foice soviéticos. A memória tornou-se um clássico e tem sido muito elogiada por figuras como Christopher Hitchens e J.K. Rowling. Os anos 60 foram um período notável na história dos Estados Unidos e na vida de Jessica Mitford. Tudo começou para ela com encontros com a Ku Klux Klan, os Freedom Riders e Martin Luther King em 1961. Em uma viagem de pesquisa a Montgomery, Alabama, um dos locais mais importantes do movimento pelos direitos civis, Mitford e um amigo encontraram um grupo de Freedom Riders, ativistas que viajavam de ônibus entre cidades e vilas americanas, para obter apoio pelo fim da segregação entre negros e brancos nos Estados do Sul. Pouco depois, o grupo foi atacado por uma ramificação do Ku Klux Klan, após o que Mitford se dirigiu a uma reunião na qual King era o principal orador. O clã novamente enviou um grupo para dispersar o comício, o que foi uma introdução marcante ao Sul e sua política para Mitford. Pouco depois, a atenção de Mitford foi desviada do Sul americano para a indústria funerária nos Estados Unidos.
ela começou a investigar os elementos mais nefastos de uma indústria que fingia estar direcionada para ajudar pessoas em luto, mas que Mitford cada vez mais acreditava que estava explorando-as. O resultado, em 1963, foi um novo livro intitulado O Modo Americano de Morte. Neste, Mitford argumentou que diretores de funerárias nos Estados Unidos estavam explorando o choque e a dor vivenciados pelos enlutados para convencer as famílias e entes queridos daqueles que haviam morrido a pagar por uma série de serviços que eles realmente não precisavam. Isso incluía desde serviços funerários luxuosos e caixões ornamentados até a provisão de conselheiros de luto. Um aspecto marcante foi a descrição das práticas mortuárias, consideradas tão gráficas para os padrões dos anos 1960, que Jessica teve dificuldade em encontrar um editor inicialmente. Ela também descreveu detalhadamente a maneira como as famílias enlutadas eram vendidas roupas de grife para vestir os mortos e tudo, desde cosméticos caros e cuidados pessoais até clareamento dental, eram adicionados às contas. A pesquisa de Mitford foi meticulosa, baseada em registros consultados de funerárias e escritórios de registros estaduais em várias partes do país. O livro virou best-seller e levou a uma audiência no Congresso em Washington, Distrito de Colômbia, para deliberar se a indústria funerária precisava de regulamentação mais rigorosa nacionalmente. Com a publicação de Owns and Rebels e The American Way of Death, Jessica se estabeleceu como figura literária e comentarista social nos Estados Unidos da América. Como resultado, ela se tornou uma escritora regular em publicações como a Atlantic Monthly e a Vanity Fair. Muitos de seus textos continuam criticando as práticas corporativas americanas. Decker tornou-se uma das principais denunciantes de seu tempo. O jornalismo focado na Guerra do Vietnã, no recrutamento e no sistema prisional, que já estava se expandindo para se tornar o complexo industrial prisional do final do século XX e início do XXI na América. O último relatório foi publicado como um livro em 1973, intitulado Punição Gentil e Incomum, o negócio da prisão. Ela também publicou muitos outros livros ao longo dos anos, incluindo O Julgamento do Dr. Spock, A Criação de um Denunciante e O Modo Americano de Nascimento, entre outros. Decker também lecionou em várias instituições a partir do final dos anos 1960, notavelmente na Universidade Estadual de San José, próxima de São Francisco, onde morou com seus 2 filhos sobreviventes e segundo marido, na maior parte desde meados dos anos 1940 ao Boss. Em 1973, Mitford se tornou uma celebridade central ao se recusar a prestar um juramento de lealdade à Constituição dos Estados Unidos da América, exigido a todo o pessoal. Sendo uma comunista proeminente nos anos 50, sua posição gerou protestos no campus, tanto a favor quanto contra sua permanência como palestrante. Em 1977, ela publicou uma segunda memória, A Fine Old Conflict, que abordava suas experiências como membro do movimento comunista dos Estados Unidos da América, nos anos 1940 e 1950, movimento do qual havia se afastado e era crítica em vários aspectos. Embora havia um lado mais leve em Decker. Na década de 1970, ela gravou alguns álbuns. Suas aparições na televisão nos anos 1980 revelaram um lado espirituoso e leve de sua personalidade, apesar da seriedade dos temas que ela tratou em seu trabalho ao longo das décadas. Na década de 1990, ela adoeceu com câncer de pulmão e acabou morrendo da doença no verão de 1996 aos 78 anos. Seus desejos, em linha com suas críticas à indústria funerária ao longo dos anos, eram por uma cerimônia barata. Quando os custos de cremação foram retirados da equação, custou apenas $58. Suas cinzas foram lançadas ao mar. Um serviço memorial foi realizado em São Francisco, onde oradores famosos elogiaram seu senso de humor mordaz e a heterodoxia ao longo da vida. Na época de sua morte, o San Francisco Chronicle escreveu: "Nesta era estranhamente plana de diversidade, ela era a mais rara das aves,
uma criatura exótica que se levantava todas as manhãs para se tornar o sol em torno do qual milhares de vidas giravam. Ela foi sucedida por seu marido Robert Troy Huff, que morreu 5 anos depois, e por seus filhos Constância Romilly e Benjamin Troy Huff, ambos ainda vivos na época da realização deste vídeo e com 82 e 75 anos, respectivamente. Deborah Vivian Freeman Whitford, que seria conhecida como Deborah por sua família e posteriormente por seus sogros, nasceu no dia 31 de março de 1920 no Aston Manor, em Oxfordshire. Sua infância foi difícil. Seus pais queriam um segundo filho, então ela foi bastante ignorada. Eles eram muito excêntricos, e o casamento deles foi extremamente tenso nos primeiros anos de Deborah, desmoronando completamente no final dos anos 1930 e início dos anos 1940. Como a mais nova das 6 irmãs, ela foi ofuscada e muito provocada por suas irmãs mais velhas, embora elas tivessem um carinho por ela, o que é típico quando você é o membro mais novo de uma grande família. Enquanto crescia, Deborah passava os sábados caçando raposas e os domingos patinando no gelo. Ela recebeu pouca educação formal, sendo principalmente ensinada por uma governanta e tutores. Deborah era apenas uma criança quando Diana começou a ver Oswald Mosley, líder da recém-formada União Britânica de Fascistas em 1932. A família logo foi atraída para as altas esferas do fascismo europeu, com Unity basicamente se mudando para a Alemanha em meados dos anos 30, quando Mao era adulta, para assumir uma posição como uma das confidentes femininas mais próximas de Adolf Hitler. Consequentemente, quando ainda era apenas uma adolescente, Deborah teve a estranha experiência de jantar com Adolf Hitler em Munique, embora sua lembrança do evento muitos anos depois enfatizasse que havia pouca conversa aberta. Hitler não falava inglês e Unity teve que traduzir. Em meados da década de 30, a política da família Mitford estava afetando as relações entre os diferentes membros dela. Enquanto Diana e Unity se alinharam de perto com o fascismo britânico e alemão e foram acompanhadas nessa visão política por sua mãe Sidney e irmão Tom, Jessica, a segunda irmã mais nova, era comunista, enquanto Nancy ficou horrorizada com as associações de Danny em particular. O pai das meninas, David, também se opunha ao fascismo alemão e as tensões que isso criou com sua esposa eventualmente levaram à sua separação final. Deborah e, em certa medida, sua irmã mais velha, Pamela, compartilhando um amor pelo rural ao longo da vida, tornaram-se as membros neutras da família, mantendo boas relações com todos, onde outros tiveram desentendimentos amargos, notavelmente entre Nancy e Diana, e entre Jessica e Unity. Deborah escreveu mais tarde sobre suas irmãs: "Eu não compartilho as visões fascistas de Diana, mas meu amor por ela superou esse lado de seu caráter, e Unity sempre foi a estranha." Segundo a biógrafa britânica Selina Hastings, Deborah era a mais equilibrada entre as irmãs. Ela era pé no chão. Este papel de pacificadora e árbitra fez com que Deborah, que tinha apenas 19 anos, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, fosse a filha que partiu com sua mãe para a Europa no final de 1939, quando Unity apareceu na Suíça com uma bala na cabeça, tendo tentado tirar a própria vida no dia 3 de setembro, o dia em que a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha. Deborah e sua mãe acompanharam Unity de volta à Inglaterra, mas ela nunca se recuperou do dano cerebral que ocorreu quando atirou em si mesma e morreu no final dos anos 1940, quando a bala, que não pôde ser removida, mudou de posição em sua cabeça. Deborah permaneceria uma defensora inabalável das ações de sua irmã por décadas, entrando em conflito com a mídia e parentes quando a duvidosa associação de sua irmã com líderes nazistas era mencionada. Apesar disso, Deborah não tinha afinidade com nenhuma das visões políticas do nacionalsocialismo, mas era antes uma conservadora britânica tradicional ao longo de sua longa vida, embora tenha flertado junto com seu marido com um novo movimento liberal nos anos 80, como você verá. Sua defesa da unidade baseava-se apenas na lealdade familiar, e muito tempo depois da guerra,
Débora continuou em bons termos com todos os seus irmãos sobreviventes. Pouco após viajar à Suíça para resgatar Unity da Europa em guerra, Débora concordou em se casar com Andrew Cavendish, filho mais novo de Edward Cavendish, 10º Duque de Devonshire, um dos pares mais antigos da Grã-Bretanha. Eles se casaram na Igreja Priorado de São Bartolomeu, o Grande, em West Smithfield, Londres, em 1941. Pouco depois, nasceu o primeiro filho deles, um menino chamado Mark, no dia 14 de novembro de 1941, mas ele morreu minutos após o nascimento. Como veremos, outros filhos vieram nos anos seguintes, mas a história natal de Débora era complicada. A vida conjugal também era. Seu cunhado William, o herdeiro do ducado, foi morto em setembro de 1944 enquanto liderava uma divisão dos Coldstream Guards, o regimento mais antigo do exército britânico. Isso ocorreu na Bélgica após a invasão aliada da França e a abertura de uma frente ocidental no verão daquele ano. William, conhecido como Billy, havia se casado com Kathleen Kick Kennedy apenas 4 meses antes. Ela era irmã do futuro presidente e teria um fim trágico. Apesar do breve casamento, essa conexão inseriu Débora no círculo Kennedy, e ela e seu marido seriam posteriormente convidados do presidente John F. Kennedy em Washington. Com a morte do irmão, Andrew se tornou o herdeiro designado quando seu pai morreu inesperadamente de um ataque cardíaco no início do inverno de 1950. Andrew sucedeu como o 11º Duque de Devonshire. Com isso, Débora, que não esperava adquirir tal título quando se casou com Andrew em 1941, tornou-se Duquesa de Devonshire. Como Duquesa de Devonshire, Débora se tornou a senhora de uma das mais valorizadas casas senhoriais britânicas, a Chatsworth House. A propriedade de Chatsworth passou pela primeira vez para a posse da família Cavendish em 1549, quando Sir William Cavendish, um destacado oficial real, a comprou. William Cavendish, 4º Conde e posteriormente 1º Duque de Devonshire, descendente do proprietário original, iniciou a construção da casa moderna em 1687, que se tornou uma vasta moradia de 5 andares com 81.000 metros quadrados e 300 quartos. Seu descendente, o 4º Duque, mais tarde casou-se com Lady Charlotte Boyle, a única herdeira da vasta propriedade Boyle na Irlanda, o que trouxe enorme riqueza para a família. Assim, a Casa Chatsworth floresceu como um dos centros cinzentos da aristocracia britânica nos séculos XVIII e XIX. Débora transformou-a em uma moderna casa senhorial durante os 54 anos em que foi duquesa ao lado de seu marido. Foi uma luta árdua. Apesar da histórica riqueza da família, Andrew e Débora estavam fortemente endividados quando se tornaram duque e duquesa. Em 1950, cerca de 7 milhões, o equivalente a bem mais de 200 milhões do dinheiro de hoje, era devido ao governo. Isso se devia aos altos impostos sobre a riqueza impostos na Grã-Bretanha após a Segunda Guerra Mundial e aos impostos sobre herança cobrados com a morte do 10º Duque em 1950 na propriedade de Chatsworth. Muitos dos conselheiros de Andrew e Deborah nesta fase acreditavam que a situação financeira era irremediável e aconselharam a dividir a propriedade de Chatsworth e vender partes dela, mas eles adotaram outra abordagem. Eles decidiram vender muitas obras de arte valiosas, bem como um segundo palácio do século XVI, Hardwicke Hall. O casal estava decidido a reformar Chatsworth e torná-lo um dos principais pontos turísticos do norte da Inglaterra. Quando Andrew e Deborah tomaram essa decisão, a Chatsworth House estava em mau estado, pois os duques de Devonshire não a usavam como residência principal há anos. Em vez disso, ela havia sido alugada temporariamente como um internato privado para meninas. Assim, a casa precisou ser restaurada. Deborah tornou-se a principal decoradora no processo de restauração, supervisionando a repintura e reparo dos quartos da família e renovando muitas das extensas áreas comuns. Em 1959, a casa e os principais terrenos estavam suficientemente bem restaurados para se mudar.
este foi só o início de um longo processo. Os terrenos próximos à casa foram transformados por Deborah, com grandes jardins plantados para iniciar uma indústria caseira. O resultado, anos depois, foi uma propriedade autossuficiente, e os turistas que visitam a casa Chatsworth hoje podem comer em um restaurante onde a maioria dos produtos vem da fazenda e jardins próximos. Posteriormente, isso foi expandido para abrir a loja da fazenda Chatsworth. Deborah estava totalmente imersa na vida do campo. Ela tinha cães, cavalos e gado, gostava de tiro e hospedava uma variedade de shows agrícolas e eventos equestres. Na década de 90, ela começou a publicar livros sobre a fazenda e os jardins, como O Jardim em Chatsworth, em 1999, e O Livro de Receitas de Chatsworth, em 2003. Isso foi apenas um elemento da rejuvenescimento de Chatsworth. A casa Chatsworth fica no centro de uma propriedade de 35 mil acres, onde se encontram muitos locais turísticos importantes, notavelmente a mansão Tudor de Bess de Hardwick, uma famosa companheira da rainha Elizabeth. Além disso, a beleza cênica do distrito Peak, onde a propriedade está localizada, torna a propriedade um grande atrativo para turistas no norte da Inglaterra. Debo foi essencial para o desenvolvimento inicial, inclusive trabalhando na bilheteria quando a casa se tornou um ponto turístico. Ela também supervisionou a criação e o redesenvolvimento de vários hotéis na propriedade ou adjacente a ela em Baslow e outras aldeias entre a casa e a cidade de Chesterfield. Como resultado de todo esse trabalho, nos anos 90, Chatsworth se tornou um dos destinos turísticos mais populares da Inglaterra. Isso é uma parte substancial do legado de Deborah como duquesa. Hoje, mais de 500 mil de visitantes chegam a Chatsworth todos os anos, colocando-o no mesmo nível que a Torre de Londres e o Royal Albert Hall. Apesar do grande sucesso de Chatsworth sob a gestão de Deborah, sua vida familiar enfrentou tensões em diversos aspectos. Andrew foi repetidamente infiel, e isso veio à atenção pública quando ele foi chamado para testemunhar em um julgamento de roubo, durante o qual foi forçado a admitir que estava com outra mulher na noite em questão. Debo tolerou suas infidelidades por muitos anos, bem como seu alcoolismo limítrofe, sobre o qual ele escreveu abertamente. Nos anos 80, ela finalmente confrontou o marido, dizendo que era ela ou a bebida. Em suas memórias, ela afirma que por 20 anos até sua morte, ele nunca mais bebeu outra bebida. Deborah também manteve uma demonstração pública de solidariedade, fazendo campanha com ele nos anos 80, quando ele se envolveu com o efêmero Partido Social Democrata, um partido centrista pró-Europa, formado por ex-membros do Partido Trabalhista insatisfeitos com sua guinada à esquerda na época. Perguntada anos depois por que ficou com o marido, ela afirmou que era porque ele não era chato. Andrew e Deborah enfrentavam dificuldades como pais. Após a morte ao nascer de Mark em 1941, Emma e Peregrine nasceram saudáveis em 1943 e 1944, mas Deborah sofreu um aborto em 1946 e perdeu 2 filhos logo após o nascimento em 1947 e 1953, a tragédia de ter perdido 4 filhos em uma época em que tais níveis de mortalidade infantil estavam se tornando incomuns devido aos avanços médicos, foi um pouco aliviada quando uma criança saudável, a quem deram o nome de Sophia, nasceu em 1957. No final dos anos 90, a Chatsworth House se tornou um grande sucesso, permitindo que os Devonshires se envolvessem em diversas atividades filantrópicas. Por suas ações em contribuir para a Royal Collection Trust, a maior coleção de arte do mundo, Deborah foi feita Dama Comandante da Ordem Real Vitoriana pela Rainha Elizabeth II em 1999. Em 2004, Andrew morreu aos 84 anos de idade e seu único filho sobrevivente com Deborah, Peregrine, sucedeu como 12º Duque de Devonshire, posição que ainda mantém. Após isso, Deborah saiu de Chatsworth para dar lugar ao seu filho e voltou para o antigo diretório na propriedade Chatsworth, onde ela havia morado nos anos 50 com seu marido.
A família Cavendish apareceu repetidamente na lista dos ricos do Sunday Times e em 2023, sua riqueza foi estimada em 905 milhões de libras, proveniente de suas vastas propriedades e investimentos em redes hoteleiras internacionais. O tino comercial de Deborah não apenas salvou o ducado das dificuldades financeiras que enfrentava durante os anos 50, mas fez dos Cavendishes novamente uma das famílias aristocráticas mais ricas da Inglaterra. Deborah faleceu em 24 de setembro de 2014, aos 94 anos. Naquela época, ela era a última irmã Mitford viva há mais de 10 anos. Diana faleceu em 2003 e Pamela e Jéssica antes dela, em meados dos anos 90. Em seu funeral, mais de 600 funcionários, centenas de membros do público e até membros da família real alinharam a rota da Chatsworth House até a igreja de São Pedro em Enza, onde foi sepultada. Elvis, seu músico favorito, foi tocado no funeral. Deborah Mitford, duquesa viúva de Devonshire, deixou um filho e 2 filhas, além de 8 netos e 18 bisnetos. Foi um final adequado para as excêntricas e controversas irmãs Mitford. Muito obrigado por assistir a este vídeo sobre as irmãs Mitford, espero que você tenha achado interessante e, se você assistiu até o final, um agradecimento especial a você. Se você quer mais vídeos longos como este, certifique-se de me informar nos comentários e, se você tem outras sugestões de pessoas que gostaria que fossem abordadas, também deixe-as nos comentários. Espero que vocês estejam inscritos e tenham as notificações ativadas para receber todos os meus vídeos assim que eu os publicar. De qualquer forma, é tudo de mim. Então verei vocês na próxima Vida Esquecida. Obrigado!